e vamos trabalhar. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmos número 42. A gente vai trabalhar aqui um texto de Davi. A gente vai começar falando, né, sobre a necessidade de Deus na nossa vida. Muitas pessoas não conseguem compreender essa necessidade. E eu explico para vocês por quê que elas muitas vezes não conseguem compreender essa necessidade. O mundo, ele está completamente materialista. O nosso mundo hoje é isso. Ou seja, quando eu digo materialista, não é simplesmente a questão de dinheiro. Quando eu digo materialista, é uma forma, né, que nós temos hoje no mundo, que ela vem se desenvolvendo já desde muito tempo, tá? A partir do momento em que o homem passa a ser o centro, né, das coisas. Talvez, se você considerar um pouco de história, você vai ver que durante a Idade Média havíamos ali um sistema teocêntrico, né? O homem buscava as explicações em Deus. Então, aquele povo, no tempo da Idade Média, eles queriam entender a partir de Deus a criação. Eles queriam entender por que as coisas aconteciam e eles buscavam no sagrado. Mas, com o período que vem posteriormente, né, chamado de iluminismo, o homem passa a ser o centro. O sistema vira antropocêntrico. O homem no centro. Então, a partir daí, o homem ele começa a deixar as questões de buscar respostas no sagrado e ele passa a buscar as respostas na ciência que está se desenvolvendo nele próprio e assim sucessivamente. Então é muito importante quando a gente fala da necessidade do homem de Deus, porque o homem simplesmente ele perdeu essa necessidade. E isso tem ocorrido a cada dia, cada vez mais. Por exemplo, a Bíblia diz claramente que conforme nós nos aproximássemos, né, dos tempos, então o que é que iria acontecer? O amor de muitos acabaria se esfriando. Por quê que esse amor acabaria se esfriando? Esse amor ele acabaria se esfriando porque as pessoas estão cada vez mais voltadas para si próprias. E esse é o grande problema. Existe uma relação assim muito profunda nessas palavras de Jesus com essas palavras que eu estou colocando aqui para vocês. Essa busca do eu, ela muitas vezes, o que é que acontece nessa busca? Deus fica em último plano. Esse esfriar do amor, Deus fica em último plano. Por quê? Lembre-se quando Jesus Cristo ele falou sobre os 2 maiores mandamentos? Amar ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de toda a sua força. Foi assim que ele ensinou. Agora, nós temos essa relação. A partir do momento que você deixa o amor ao próximo, você também começa a diminuir no seu amor a Deus. Porque o próximo é o nosso reflexo. É por isso que ele disse amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, com essa visão da matéria, essa visão materialista, nós passamos a esquecer cada vez mais do próximo. O próximo, ele passa a se tornar uma espécie de algo descartável na nossa vida. Serve aos nossos interesses enquanto serve,
depois que não serve mais, simplesmente nós descartamos. É esse o século XXI. É assim que nós estamos vivendo. E por que isso acontece? Exatamente pela falta do reconhecimento de Deus, o reconhecimento da necessidade de Deus. Quando a gente passa a reconhecer a necessidade de Deus na nossa vida, a gente também passa a reconhecer do próximo, mesmo que sejam poucos que nos rodeiem, né? Então isso é muito importante. E é por isso que eu quero trabalhar com vocês o Salmo 42, para a gente considerar essa necessidade de Deus e, ao mesmo tempo, fazer a aplicação de procurarmos, de alguma maneira, nos tornar um pouco mais sensíveis ao próximo, né? Porque é outra coisa que acabou no mundo, pessoal. Não tem sensibilidade nenhuma mais, né? Nenhuma. O povo está muito insensível, né? Nós temos aí esses jornais que muitas vezes, se você pegar a televisão e virar elas, cai sangue de dentro. Então, acaba se tornando um pouco mais normal para cada um de nós as coisas que estão ocorrendo. E uma vez que acaba se tornando normal, a gente vai ficando cada vez mais insensível, né? Isso, irmã Maria. Bom dia, paz de Jesus. A pregação é sobre o Salmo 42, exatamente. Então a gente vai ficando cada vez mais insensível. Gente, e essa falta de sensibilidade, ela também reflete na nossa falta de necessidade por Deus. Então eu quero fazer essa relação hoje entre o outro ser humano, né, que nós temos que considerar, né, com alteridade, entendendo as suas diferenças, reconhecendo as suas diferenças e, ao mesmo tempo, tentando fazer com que aquele carinho, aquela sensibilidade de outrora, ela retorne a cada um de nós. Mas para ela retornar para com o próximo, vamos ao mandamento de novo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a tua força. E o segundo é semelhante a este. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então perceba que nós temos aqui essa relação. E uma vez que a gente não consegue desenvolver, se colocar no lugar do próximo com empatia, uma vez que a gente não consegue ter essa alteridade de reconhecer as diferenças e respeitar as diferenças do próximo, nós vamos nos distanciando cada vez mais de Deus e vamos nos tornando religiosos. Então, é isso que eu quero ajudar você hoje, nessa manhã. O Salmo 42 começa: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama minha alma por ti, ó Deus. O salmista aqui, ele começa fazendo a ilustração, olhando para as terras de Israel, e o servo, né, aqui, é o animal que a gente tem uma relação assim de conhecer melhor como o veado, né? Ele buscava, né, em suas manadas os pontos de água, porque Israel, se você pegar a hidrografia de Israel, você vai ver que ela é muito enxuta, né? Nós temos o Monte Hermon lá em cima. Do Monte Hermon, a neve que vai caindo, ela vai descendo para o Rio Jordão. Então aproveita-se a água boa no Rio Jordão. Ela cai no Mar da Galileia, então aproveita-se a água boa ali também. E por último, nós temos o ponto mais baixo da terra, que é o Mar Morto, que também recebe água, mas não serve para nada. O próprio nome já diz, o Mar Morto. Então, o salmista, ele sabia
da necessidade quando ele via, por exemplo, aqueles rebanhos se dirigindo para determinado local, ele sabia muito bem que era atrás de água. E aí eu faço uma ilustração com você. Você já parou para pensar quando você está com muita sede, como um copo de água, ele é refrescante. Não existe bebida melhor do que a água quando você está com sede. E o salmista, ele faz exatamente essa comparação. Da mesma maneira que o servo brama pelas correntes de água, assim a minha alma brama por ti. E aí, eu quero ir trabalhando versículo a versículo e deixando uma reflexão para você. Será que a sua alma hoje, ela clama por Deus, assim como você clamaria por um pouco de água, naquele dia bem quente? Eu não preciso nem falar no deserto, porque talvez você não teve a experiência de ir ao deserto. Mas naquele dia bem quente, e que você precisa encontrar uma lanchonete para comprar uma água, você está se sentindo desidratado. Será que a sua busca de Deus é essa? Porque o que a gente percebe, irmãos? A gente percebe, por exemplo, que domingo pela manhã é um dia onde nós tomamos essa água, a água viva, que é o próprio Senhor Jesus. Muitos irmãos não se preocupam em buscar, em reforçar a sua espiritualidade. Eu digo isso tanto para aqueles que se reúnem conosco aqui, quanto para aqueles que estão do outro lado da internet. Qual é o seu grau de sede pela palavra de Deus? Por exemplo, nosso canal pela Bíblia, o nosso canal JWR também, nós temos investimentos que não são poucos, não, para que esses canais estejam no ar, dando a vocês água limpa, água para que você possa beber e conhecer cada vez mais. Mas qual é o seu grau de necessidade de Deus? Porque baseado no seu grau de necessidade de Deus, é o grau que você vai tratar o próximo. Eu queria que você entendesse esses dois extremos. Sabe? Quanto menos você busca Deus, pior você se torna como pessoa em relação ao próximo. Pode pegar para você ver. As pessoas que são mais piedosas, você vai perceber que no final das contas, não importa que grupo religioso elas sejam, mas você vai perceber que elas são muito mais piedosas, elas têm muito mais empatia, elas procuram ajudar o próximo. Por quê? Porque elas estão numa relação com o sagrado. Da mesma maneira, nós devemos fazer. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais perto do próximo eu estou. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais compaixão eu vou desenvolver. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais amor eu vou desenvolver. Então, talvez, se você não tem essa necessidade de ler Bíblia, de pesquisar o canal pela Bíblia, se você não tem essa necessidade ou outros materiais bons, eu tenho que falar do nosso canal, afinal de contas, eu trabalho duro para a produção do canal. Então eu tenho que falar dele. Mas, se você, e a gente produz só material bom, se você não tem essa busca, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais longe de Deus. Você vai se tornando uma pessoa mais amarga, mais insensível às necessidades do próximo. O próximo fala, você não está nem aí. Você não tem mais sensibilidade para dizer, puxa vida, se ele está me dizendo isso, ou se ela está me dizendo isso, será que existe uma necessidade? A insensibilidade tomou conta do ser humano.
Eu achei engraçado, há pouco tempo atrás, eu tive que ir a São Paulo e eu tive que ir de ônibus. E aí tive que ir de ônibus, pegar metrô. É uma maratona, irmão, é uma maratona, é uma coisa que só Jesus sabe. O dia que você não tiver nada para fazer, faz isso, né? Faz isso que você vai ver que vai ficar legal. Você vai voltar cansado, vai dormir bem. Eu cheguei na bilheteria do metrô para comprar o bilhete do metrô. Tinha um senhor lá do lado. E eu, como sempre, ao telefone, sempre falando com alguém. E cheguei, pedi o bilhete, paguei, aquele homem falou comigo. E eu não consegui dar aquela atenção que eu precisava. Aí, irmão, eu, assim, tipo, dei um passo para ir embora, porque eu estava ao telefone, estava comprando o bilhete, já estava atrasado para uma reunião. A vida nossa é assim. Vocês estão vendo como é que é o materialismo? É isso que eu quero que vocês entendam. Esse é o materialismo que eu estou dizendo. Que quando a gente não está em sintonia com Deus, a gente perde a sintonia com o próximo. E naquele momento ali, eu não estava naquela sintonia com Deus, não. Eu estava conversando com uma outra pessoa sobre trabalho, estava comprando bilhete, estava ali. Mas aí, irmão, eu dei um passo assim do lado para sair da fila, eu parei, encostei o telefone e falei assim para o rapaz, desculpa, o que é que o senhor precisa? Ah, eu só preciso de um QR Code do metrô. Só. Para mim ir embora, que eu preciso ir embora. Eu peguei o meu QR Code e dei para ele. Fui lá e comprei outro. Eu podia pegar e ter ido embora com toda aquela insensibilidade, mas talvez hoje eu estaria pensando, puxa vida, o que será que aquele homem queria comigo? Então, irmãos, essa sensibilidade, ela é muito boa, porque ela mostra a sintonia com Deus. Então, quanto a sua alma almeja, quanto a sua alma tem sede de ler a Bíblia, tem sede de ver uma boa matéria da Bíblia, quanto sua alma anseia. Porque quanto mais a sua alma ansiar por isso, uma pessoa melhor você vai se tornar, mais sensível aos outros. O texto prossegue. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face dele. Vejam, naquele tempo, irmãos, as pessoas tinham dificuldades. Olha só a fala dele. A minha alma tem sede de Deus. Quando é que eu vou me apresentar? Nessa situação, ele queria ir ao templo. Mas hoje, Jesus ensinou que você pode fazer uma diferença muito grande e se apresentar diante da face de Deus, como muitos de vocês estão fazendo agora, aí no seu quarto, em particular, ouvindo uma pregação como essa, orando diante de Deus. Ou seja, você consegue se apresentar diante de Deus no seu quarto. Jesus facilitou demais a coisa. Hoje ninguém precisa se deslocar quilômetros. Por exemplo, eu estava fazendo uma consideração, respondendo uma pergunta, né, que alguém me mandou, sobre o dia que Jesus foi circuncidado. E aí, eu fazendo a pergunta, José, ele teve que se deslocar de Belém até o templo. Até o templo, porque Jesus foi apresentado no templo ao 8º dia. São 9,5 quilômetros de Jerusalém até Belém. Mas José foi lá. Hoje, você não precisa ficar preocupado com um templo. Por exemplo, nós temos investido aqui na reforma de um espaço para transmissão ao vivo. Temos aqueles irmãos que estão mais próximos, né, que é a nossa base de sustentação para vocês, e você que está aí dentro do seu quarto. Se a sua alma tem sede de Deus, você não perde uma reunião dessa dia de domingo, mesmo que seja online. Então veja, a pergunta do salmista, quando é que eu vou entrar e me apresentar perante a face de Deus? Qual é o seu desejo de chegar ao domingo para você assistir uma reunião como essa? Todos os dias no canal Pela Bíblia, às 19h30, nós temos um reprise de reunião. E a irmã Maria Pereira, ela está aí,
E eu quero agradecer a irmã Maria Pereira, porque ela sempre me dá um feedback, e ela está sempre assistindo uma das nossas reuniões todos os dias no canal Pela Bíblia. Ela diz que já faz parte da vida dela. E toda vez que ela pega uma reunião, mesmo que passada, porque a gente faz os reprises, ela diz assim, ela me liga, ela fala assim, meu irmão, eu não tenho palavras para agradecer essa reunião que eu já vi 3, 4, 5 vezes, mas eu não canso de ver como Deus trabalha, sabe? Para nos ajudar. Então, irmãos, isso é ter sede de Deus. Isso é ter sede de Deus. E é que nem eu disse, quando você tem sede de Deus, você é mais sensível. Você é mais sensível ao próximo. Então o Davi falava, quando será que eu vou chegar lá? Quando será que eu vou chegar para poder estar diante de Deus? Você almeja estar diante de Deus no seu quarto, assistindo uma palavra de Deus como essa? Não é perdendo tempo com Fortune Tiger, tem esse nome bonito agora, que é o tal do jogo do tigrinho, aquele tigrinho fake que tem lá. O pessoal está perdendo tempo com isso aí agora. O pessoal está perdendo tempo com coisas, irmãos, que são distrações, ao invés de alimentar a sua alma com Deus. Eu tenho explicado isso o tempo inteiro. Sabe, o Satanás, ele quer, quanto mais distração ele criar, para você acompanhar menos a palavra de Deus, ele vai criar distração. Ele vai criar distração. E o melhor de tudo, porque o Satanás ele é tão sabido, é que essas distrações, elas vão se encaixando no seu cotidiano, a ponto de você entender ou achar que simplesmente tudo isso que está acontecendo é algo normal na sua vida. Mas você não pode se esquecer. Jesus falou assim, aquele dia virá sobre todos os que moram na face de toda a terra. Então, cuidado com o cotidiano, foi o que Jesus falou. Não fique com a barriga muito cheia, não fique bêbado. Cuidado, para que você não seja pego de surpresa. E Satanás, ele sabe muito bem como criar distrações para você deixar a palavra de Deus de lado. Então, queridos irmãos, parem e pensem nessa questão. Para ter uma ideia, para muitos irmãos, Satanás nem existe mais. Aquele Satanás de chifre e coisa parecida, não tem mesmo. Isso é bobeira. Mas o espírito maligno chamado Satanás, ele trabalha, irmão, fazendo hora extra, junto com os demônios o tempo inteiro, na oficininha dele lá, tentando criar distrações. Então, se você não tiver essa sede de Deus, se você não tiver essa conexão com Deus, que pode ser medida pela maneira que você trata o próximo, eu não sei se me fiz claro. Deu para entender? Deu para entender essa questão? Deu para entender, varão? Então, olha só que coisa, irmão. Se você não tem essa conectividade com Deus, você vai entrando cada vez mais para essas distrações. E quando você menos esperar, você não está mais lendo Bíblia, você não assiste mais o canal Pela Bíblia, você não faz mais nada. Entendeu? Então, é esse que é o grande problema. Então, a gente precisa repensar isso aí. Qual é o grau de sede que eu tenho de Deus? Como é que eu meço, ancião? Como é que eu meço? Vê a maneira como você está tratando o próximo. Vê a sensibilidade que você está tendo ao próximo. Aí você fala, caramba, eu estou meio longe de Deus. Você entendeu? Porque é isso que eu acho legal, irmãos. É isso que eu acho legal. Porque Jesus, ele vem para dar um novo sentido a tudo aquilo que a gente conhecia lá com o farisaísmo, né? Jesus vem para dar um novo sentido. E aí Jesus mostra que a maneira como nós reagimos internamente ao nosso próximo, ela está intrinsecamente ligada à maneira de Deus dentro de nós. Quer ver outro exemplo que eu dou? Isso aqui é para mostrar para você que se você não está tendo sede de Deus, precisa rever
Precisa rever, vamos recomeçar esse negócio de novo. Informação tem o suficiente. Você quer ver um detalhe? O cidadão ele tem uma grana muito boa, e aí ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu quero seguir o Senhor. Eu estou vendo aí que o negócio é legal, caminhar com o Senhor, né? Então eu quero seguir o Senhor. Aí Jesus fala assim: então tá bom, então cumpre os mandamentos, né? Porque naquela ocasião eram os mandamentos que está de pé. E Jesus foi muito sábio nessa situação. Porque Jesus sabia que homem nenhum consegue guardar os mandamentos. Jesus sabia que o homem não conseguia guardar. Aí Jesus fala assim: vai lá e guarda os mandamentos. Aí ele fala: eu estou guardando todos. Aí Jesus diz assim para ele: ai, que bom que você está guardando todos. Claro que Jesus sabia que ele não estava guardando todos. Os mandamentos estavam relacionados em primeiro lugar a Deus e também ao próximo. Aí Jesus fala para ele assim: então guarde os mandamentos. E ele diz: eu estou guardando todos. E aí Jesus diz para ele assim: já que você está guardando todos, está ótimo. Então faz o seguinte agora. Você vai lá e venda tudo o que você tem e distribua para o próximo. Veja, aquele homem dizia ter uma relação com Deus, mas ele não tinha sensibilidade para com os pobres. Ele não tinha sensibilidade. Ou seja, guardar aquele mandamento seco, simplesmente por guardar, por questão de obrigação, assim como fazem os sectários, isso daí, irmão, para Deus, é trapo de imundícia, conforme diz Isaías 64. Então não adiantava nada aquele homem guardar todo aquele mandamento se ele não tinha essa sede de Deus, se ele não tinha essa conectividade. Então essa sede de Deus, ela é medida pela sensibilidade que nós temos ao próximo. Ou seja, quando nós temos um ouvido atento às necessidades dos outros. É assim que funciona. E aí o texto prossegue: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Aqui também tem um outro detalhe histórico, irmãos. Eles faziam assim uma espécie de uma grande festividade. Então, mais ou menos, você vai se lembrar disso quando você se recorda de quando Jesus foi para Jerusalém com a família dele, quando ele tinha 12 anos de idade. Então, eles vinham de muito longe. Então, e aquele monte de gente, imagina aquela criançada brincando, né? Quem sabia tocar já ia tocando contente para as comemorações da Páscoa, para outras comemorações que Deus mandava fazer. Então o povo judeu, eu já estive lá, o povo judeu ele é assim muito unido, da inveja de ver a união do povo judeu. Não é igual ao brasileiro. Brasileiro é cada um por si, Deus para todo mundo. Mas aí que está um detalhe, que agora eu falo para você. O povo judeu, por que eles têm essa conectividade? Eles estão muito próximos de Deus, irmão. É um povo que leva a sério religião. A religião judaica, até hoje, ela é muito levada a sério por eles. E eles levam a sério mesmo. Quando você vai naquele Muro das Lamentações, você vê lá, inclusive, crianças pequenas aprendendo com os rabinos o Torá, ou a Torá. Então, é muito importante que essa conectividade que o salmista tinha, ele diz: eu me lembro quando a gente ia, aquela turma toda, tal, agora eu fico aqui chorando, porque eu não consigo, né, fazer isso. Mas, irmão, você não precisa disso. Deus está dentro do seu quarto. Você tem que chorar quando você chega na sua casa e você não consegue nem ajoelhar para orar a Deus e para agradecer. Quando você entra dentro da sua casa, você já entra loucão. Né? Tem que fazer comida. Tem que lavar roupa. Tem que cuidar do passarinho.
tem que cuidar do cachorro, tem que limpar a casa. Você devia chorar por isso. Porque você só está cuidando de coisas materiais, que quando você morrer, o passarinho vai ficar aí. Eu? Não, meu filho. Quando você morrer, o passarinho vai ficar aí. Quando você morrer, a casa vai ficar suja. Você entendeu? Quando você morrer, tá tudo aí, irmão. E o que você produziu para o outro dia? Para minutos depois da sua morte, o que você produziu? E eu cito mais um outro exemplo de Jesus. Agora eu já tenho celeiros que conseguirão me abastecer para o resto da vida. Simplesmente vou dizer à minha alma: alma, temos coisas boas acumuladas para o resto da vida. Come, bebe. E aí Jesus diz: tolo, hoje te reclamarão a tua alma. Quem vai ficar com tudo isso aí que você acumulou? Ou seja, irmãos, olha aqui a conectividade de novo. Eu não quero que você perca isso. Minha alma tem sede de Deus. E como é que eu meço a minha sede de Deus? A minha sede de Deus eu meço pela maneira como eu trato o meu próximo. O amor de muitos se esfriará, porque se afastarão de Deus. Porque Deus é amor. 1 de João capítulo 4, versículo 8. 1 de João 4, 8. Se Deus é amor e você está perto do amor, a tendência é que você haja com amor. Então, quando você vê as pessoas desamorosas, insensíveis, questione, mesmo que ela diga ou ele diga que é religioso. Esse é o ponto. Entendeu? Então, veja, o salmista chorava porque ele falava: puxa, era tão legal quando eu ia lá para o templo, ficava lá aquele tempo todo. Isso aqui eu não estou falando que é para você sair indo para a igreja, não. Hoje a igreja é dentro do seu quarto. Entendeu? Eu dou graças a Deus que nós temos aqui um grupo de amigos que nos reunimos e, conforme eu disse, é a nossa base de mandar a palavra de Deus para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, você que está distante, você não precisa chorar para ir ao templo. Não existe mais templo, o templo somos nós. Mas você pode ir ao seu quarto. Você tem que chorar se você não consegue mais entrar no seu quarto. Se você não consegue mais se ajoelhar perante Deus e buscar a Deus, aí você tem que chorar. Aí você tem que fazer igual o salmista aqui, ó. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, quando me dizem constantemente: onde está o teu Deus? O teu Deus, o Deus que eu estou pregando para você, ele está dentro do seu quarto. Ele está dentro do seu quarto. É só você entrar lá. Olha aí. Quando me lembro disso, dentro de mim, derramo minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria. Hoje a casa de Deus, ela se torna, irmãos, a habitação de Deus se torna o seu quarto, onde ali você encontra Deus dentro de você. E aí você consegue medir e aproveitar e fazer uma reflexão. Porque o grande problema é esse: o pessoal assiste às vezes a pregação e não faz reflexão. Eu sempre digo isso: introspecção, reflexão. Eu não sei se eu falo essas palavras assim e elas muitas vezes soam para vocês como grego, o hebraico, mas não, elas são palavras da língua portuguesa. Reflexão, introspecção, por exemplo, é você entrar no seu quarto, faz um balanço do seu dia. Faz um balanço do seu dia para ver a sua sede de Deus. Entra, ora. Irmão, tem que aprender a ganhar tempo, não é perder tempo, não. Tem que parar com essa mania de ser loucão, de viver correndo que nem louco. Sabe? Come para trabalhar, trabalha para comer. Dorme para trabalhar, trabalha para dormir. E a vida vai passando. E o negócio vai indo. E a vida inteira vai sendo assim. E a sua sede de Deus fica onde? Quando você precisa, muitas vezes, se alimentar, o seu corpo, ele dá sinais que você está com fome. Mas a sua mente, ela dá sinais que você está precisando de Deus? Ou só quando você fica doente? Ou só quando acontece uma catástrofe?
A sua mente, ela te cobra, ela fala assim, ô fulano, você nem orou hoje, hein? Você não deu nem uma olhadinha pela Bíblia hoje, não leu Bíblia, quer dizer que está tudo bem na sua vida. Sua mente te cobra desse jeito? Se a sua mente te cobrar dessa maneira, já é um bom caminho. E aí, irmão, quando eu digo introspecção, eu vou um pouco mais longe. Quando a nossa alma, ela tem realmente sede de Deus. Eu disse que quanto mais perto de Deus você está, melhor será o seu relacionamento com o ser humano. Só que como dizia Marco Aurélio, todo dia quando ele acordava, ele dizia assim, hoje eu vou me encontrar. Marco Aurélio foi imperador romano, 181 depois de Cristo. Ele dizia assim, hoje eu vou me encontrar com pessoas que são egoístas, pessoas que são chatas, pessoas que não pensam nos outros, pessoas que são hedonistas. Eu vou me encontrar com todo tipo de gente hoje. Então Marco Aurélio saía de manhã preparado. E como é que eu vou tratar essas pessoas? Bom, agora, reconectou. Aí você vai tratar de modo melhor. Quando eu disse introspecção e reflexão, eu disse o seguinte, irmão. O Sêneca, que foi um filósofo, que foi inclusive tutor do louco Nero, que colocou fogo em Roma, o Sêneca, ele dizia o seguinte, que todas as noites, quando o silêncio tomava conta da casa dele, a mulher dele já tinha parado com as cobranças, então ele tomava um tempo para fazer um balanço do dia dele. E nesse balanço, ele escrevia muito, né? Tem muitos escritos. Então ele escrevia, todo o balanço que ele fazia da vida dele, ele escrevia. Talvez você não escreva, mas você sabe quem você magoou naquele dia. Você sabe. Mas você põe a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo, ainda hora, né? Ai, Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu também tenho perdoado aqueles que me devem. Mentira! Além de não perdoar, ainda vai dormir com o coração cheio de raiva. Então, o balanço, irmãos, é assim, hoje eu magoei o irmão pianinho que está aqui. Eu preciso tomar mais cuidado para não magoar as pessoas. Será que é necessário eu pedir desculpa para ele? Vou mandar um zap pedindo desculpa. Ô velho, fui meio xarope com você hoje, me perdoa aí, tá bom, estamos juntos? Isso é sensibilidade, irmão, isso é estar perto de Deus. Entendeu? Agora, quando a gente acha que nada aconteceu, quando a gente não tem capacidade de fazer uma reflexão, isso mostra que a gente também não tem sede de Deus. Porque quem tem sede de Deus vai buscar e reconhecer os seus erros onde eles estão, você entendeu? E quando eu digo erros, eu não sei se vocês percebem, mas eu sou muito voltado para os relacionamentos humanos, né, perante Deus. Então, eu acredito que a gente fazer essa introspecção é muito bom. Talvez você fale assim, poxa vida, eu errei mesmo, não devia ter feito. Se foi tão sério, peça desculpa. Se não foi, aprenda a se controlar mais no dia seguinte. É dessa forma. Aí sim, aí você vai estar mostrando o quê? Que você realmente está tentando buscar uma sintonia com Deus. Porque é isso que Deus quer, irmão. Deus não quer religioso. Deus não quer gente que fica indo para a igreja. Deus não quer nada disso aí. Isso aí para Deus e nada é tudo a mesma coisa. É como eu disse, graças a Deus nós temos um grupo de amigos aqui e temos prazer em estar juntos. Mas os que estão longe, nós também temos prazer em poder levar a palavra para vocês. E de vocês colaborarem para que a palavra chegue ao outro lado do mundo. Mas ao mesmo tempo, a sua sede de Deus, ela é medida pelo quanto você busca a palavra de Deus e pelo quanto você reage ao próximo. É isso que o salmista está dizendo aqui. Então ele fala, eu tenho saudade disso aí, quando eu ia para a casa de Deus. Então eu quero dizer para você hoje que a casa de Deus é o seu quarto. Né?
as suas lágrimas, muitas vezes, nas noites que são traiçoeiras, noites que você não dormiu por conta de problemas, por causa de ataques, não é? E o salmista falou que servia de mantimento para ele. Ainda tinha um pessoal que zombava dele e falava, onde é que está o seu Deus, hein? Porque se você pegar esse salmo mesmo, você vai ver que ele está num estado meio depressivo, conforme a gente vai ler. Ele está num estado meio depressivo, ele está meio chateado, né? E aí o pessoal fala, mas você não fica aí cantando esses negócios bonitos, você fica aí cantando salmos, dedilhando harpa, e cadê o seu Deus que você está desse jeito aí prostrado? Cadê o seu Deus que você anda tão chateado? E você sabe, irmão, que tem umas palavras que são do diabo, né? Tem umas palavras que são do diabo. Você sabe disso aí, né, Pianinho? Sabe também, né, Rosa? Tem um pessoal que vem, para poder tirar paz. É para poder tirar paz. É igual isso aqui. O pessoal me pergunta, onde é que está o meu Deus? Quer dizer, quando o cara está perguntando isso, ele está querendo te desviar de Deus. Sim ou não? Ele quer te desviar de Deus. Onde é que está o seu Deus? Por que você está passando essa dificuldade aí? Por que isso aqui aconteceu com você? Onde é que está o seu Deus? Então, irmãos, era a mesma coisa que estava acontecendo com o salmista. Mas o salmista falava, eu tenho sede de Deus, eu estou buscando a Deus. Eu estou buscando a Deus. Então, eu recomendo a você, a partir de hoje. Irmão, vocês aí que foram sectários, nunca aprenderam que o melhor remédio para o crente, falei isso para um irmão esses dias, ele deve estar me assistindo agora. Falei isso para o irmão esses dias, o melhor remédio para o crente. Claro, se você está medicado, para ninguém pegar minhas palavras, porque eu sou alvo de ataque o tempo inteiro na internet. Né? Se tem uma coisa que os caras amam, é me atacar. Parece que eu tenho assim aquela bola vermelha e branca, assim, ó, com alvo. Os caras ficam só atacando. Então, para que ninguém me ataque, eu vou dizer, se você faz um tratamento, acompanhado pelo médico, pelo psicólogo, pelo psiquiatra, continue fazendo. Mas eu garanto para você que o melhor remédio ainda é joelho no chão. É joelho no chão, muitas vezes é lágrima perante Deus, é pensar, é verificar, é medir, pegar o termômetro, conforme eu disse, o termômetro de você saber como é que você está com Deus. Não é religião, é a maneira como você trata o outro. Vamos de novo. Senhor, quais são os 2 maiores mandamentos? Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo é semelhante a este. Você está compreendendo isso? O segundo é semelhante a este. Jesus, ele tem essa mania de fazer umas colocações paralelas que elas se encaixam perfeitamente. O segundo é semelhante a esse. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, eu tenho que amar a Deus de toda a alma, força, mente e coração. E o segundo é semelhante a esse. Eu tenho que amar o meu próximo de alma, mente, força e coração. Eu tenho que amar ele como eu amo a mim mesmo. Você entende? Então o termômetro de que você está buscando, tem sede, tem sensibilidade, não está se deixando amargurar pelo sistema, não está se deixando amargurar pelas pessoas, é você continuar tratando bem, tratando com alteridade, que é o respeito às diferenças, tratando com empatia, que é se colocando no lugar do outro, sabe? Será que eu gostaria que o fulano ou a fulana fizesse isso aqui para mim? Eu gostaria? Ah, eu não gostaria, então eu não vou fazer. É assim, simples. E aí, o pessoal perguntando para ele, ó, cadê seu Deus, tal, ele falava, caramba, eu ia lá, tal, ia lá com o pessoal, a gente ficava bem, ficava tocando harpa, ficava fazendo um monte de coisa. Agora eu tô aqui, ó. E aí no 5 ele diz assim, por que está abatida, ó minha alma, que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Irmão, olha aqui a coisa interessante.
o salmista, o pessoal falava para ele assim, onde é que está o seu Deus? Porque você está nessa situação, né? Mais ou menos, é tipo amigo de Jó, sabe? Quando você vê amigos desse jeito, são os amigos de Jó. Mas olha a resposta que o salmista, ele dá. Ele faz, conforme eu estou ensinando para vocês aqui, uma introspecção. Ele faz uma introspecção. Então, ele pergunta para a alma dele, né? A alma, o que é a alma? O que é a alma? Tenho que explicar isso aqui. Irmão, nós temos a cabeça, 2 mais 2 é igual a 4. Lógica. Lógica. Tem gente que é melhor e tem gente que é pior. Mas é lógica. Só que internamente, segundo o apóstolo Paulo, Deus colocou dentro de nossos corações, né, aquilo que é necessário para a gente subsistir em relação ao próximo. Romanos 2, de 14 a 16, eu estou citando. Então, a sua alma, que sobrevive à morte do corpo, tá? Sobrevive à morte do corpo, isso é bíblico. Não é que fica igual Gasparzinho, nada disso, é tudo besteira. A sua alma, deixa eu aproveitar e dar essa doutrina aqui para você entender o salmista. A sua alma que sobrevive à morte do corpo, a Bíblia diz que o próprio corpo retorna ao pó e o espírito retorna a Deus que o deu, tá? Esse retorno a Deus que o deu, Jesus pelo menos ensinou que é no sentido de que as pessoas que são de Deus, eles estão no Hades ou no Seol, em uma posição tranquila, conscientes, porém inconscientes em relação a tudo que acontece aqui, debaixo do sol. Tá? Esse é o complemento bíblico. Estão lá, sabem tudo o que ocorreu na vida dela, sabem quem são, estão falando, Senhor, até quando a gente vai ficar aqui? Jesus fala assim, ó, até o restante do pessoal que foi executado na grande tribulação chegar. Vocês fiquem em paz, descansem. Tá? Então esse é o descanso do justo. E essa parte interior que a gente chama de alma ou chama de espírito, você pode chamar do jeito que você quiser, a Bíblia não se preocupa do jeito que você chama. É aquela com que a gente conversa. É aquela com quem a gente conversa, irmão. Ó, essa daí, abaixo de Deus, ela também está relacionada à nossa consciência, às nossas intenções, o nosso eu. Essa daqui é aquela que a gente consegue falar com ela, mas a gente resiste. Muitas vezes ela nos cobra através da consciência. Muitas vezes a nossa alma está nos cobrando. Você vê que a alma do salmista aqui está cobrando ele. Muitas vezes a nossa alma ela está nos cobrando. Ó, você pisou na bola lá, hein, meu irmão? Só que aí a sua lógica, a sua cabeça, ela normalmente trabalha contra a sua alma. Sua cabeça trabalha contra. Cabeça lógica, 2 mais 2 trabalha contra. Então ela fala assim, você não errou não. Fica tranquilo. Quem mandou fulano ou fulana fazer isso também para você? Fique em paz. Você não errou não, tá tudo bem. Aí logo você suprime a sua alma. Entende? Então, quando está escrito assim, né? Eu tô com a alma batida. Ele conversava com a alma dele. Eu faço muito isso, irmão. Eu faço muito isso. Sabe, procuro fazer muito isso. E graças a Deus, muita gente, sabe, me liga o tempo inteiro, às vezes eu não consigo nem atender, porque se eu for atender todo mundo também, estou enrolado na vida. Mas muita gente liga agradecendo essas dicas que a gente dá. Conversar com a minha alma, por que eu estou fazendo isso? Derrubei a cadeira, irmão, mas fique tranquilo, que a irmã Rose já está providenciando aqui. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Está na igreja pentecostal, nós já dávamos glória a Deus. Varão, vai pensando que é moleza. Então, voltando aqui para a história aqui. Então, a gente precisa, irmãos, fazer isso, conversar com a alma. Sabe?
eu preciso conversar com a minha alma. Minha alma, olha, sabe? E a sua cabeça, lembre, ela sempre vai querer te desculpar. Ela sempre vai querer te desculpar. É mais ou menos igual no desenho do Pica-Pau. O pessoal não gosta que eu falo desenho do Pica-Pau, mas eu cresci assistindo desenho do Pica-Pau, então eu conheço todos os episódios. Tem um episódio do Pica-Pau que o Pica-Pau ele é um menino travesso, né? Ele é a figura de uma criança travessa. Mas o pessoal não gosta, já não é mais politicamente correto assistir o Pica-Pau. Então, tem uma hora lá que o Pica-Pau ele quer ser bonzinho. Normalmente o bicho é terrível. Mas chega uma hora lá que ele quer ser bonzinho. Aí aparece um anjinho, um Pica-Pauzinho, um anjo, do lado dele e fica dando uns bons conselhos para ele. E aparece um diabinho vermelho, Pica-Pauzinho também, que começa a falar contra o anjo. Né? E o Pica-Pau fica tal, naquele dilema. Ele escuta o anjinho ou ele escuta o diabinho? É mais ou menos a nossa alma com a nossa mente. É mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? Como, irmão? É como mais ou menos, assim, um outro exemplo para você poder entender. É como se você tivesse 2 animais dentro de você. 2 animais dentro de você. E eles brigam o tempo inteiro. E aí, eu pergunto para você, qual é o que ganha? É o que você alimentar melhor. Se você começar a alimentar sua mente com pornografia, o das obras da carne vai ficar ganhando o tempo inteiro. Aí você não entende, aí você fala, ai pastor, eu não sei porquê, eu não consigo vencer. Ué, você está alimentando ele está ficando fortão cada vez mais. Se você alimenta a sua alma, uma parte da sua alma com amargura, você vai ficando cada vez mais amargo. Se você alimenta a sua alma com ódio, você vai ficando, a sua face começa a transparecer que você é uma pessoa amargurada, odiosa, porque tá forte o outro lado dentro de você. O diabinho tá ganhando. Agora, quando você começa a alimentar a sua alma, aí vamos de novo, minha alma tem sede de Deus. Quando você começa a alimentar a sua alma com Deus, então, irmão, você vai ficando parecido com aquilo que Deus quer. Você vai ficando parecido com aquilo que Deus quer. E aí você vai matando aquele outro animal que só quer saber das obras da carne. Isso não significa que você tem que virar um santarrão ou um crentão nota 10 para ganhar estrelinha de bom crente igual do Kiko. Não. Mas isso significa que quanto mais você alimentar, quanto mais você beber da água que Deus te dá, melhor pessoa você vai ficar. Mais empático, vai ter mais alteridade com o próximo, vai ter mais amor ao próximo, e assim sucessivamente. Mesmo que a sua alma esteja abatida, mas veja o remédio que o salmista diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Irmãos, tem horas que eu vou te dizer uma coisa, é só Jesus na causa. Tem horas que a nossa alma fica abatida mesmo, tem horas que a nossa alma fica chateada, tem horas que a gente conversa com a alma e a gente vai ficando cada vez mais chateado. Às vezes a gente tem um amigo ou uma amiga que a gente consegue conversar, porque hoje é difícil também, né? Porque tudo que você fala, o povo te julga, né? O povo julga você sem saber. Então, a irmã Maria diz: comida sólida não posso falar, que não estou sendo bem alimentado. Deus abençoe você. Obrigado, querida. Então, olha só que coisa, irmão. Tem horas que você não pode falar com ninguém. Não dá. Então, acho que você procura, assim, alguém para falar mesmo. Eu vou falar isso com alguém. Mas aí, o seu receio já é assim: pô, se eu falar isso aí com alguém, alguém vai falar com alguém, e mais alguém vai falar com alguém,
dali a pouco está todo mundo sabendo, então eu não vou falar com ninguém. Então aí você vai procurar ficar falando com a sua alma. E quando a gente fala com a nossa alma, existe essa perspectiva assim, a alma fica abatida. Porque ela começa a pensar, falando, caramba, com quem que eu vou contar agora? Com quem? Com quem que eu vou contar diante dessa situação que eu estou vivendo agora? E a alma fica abatida assim. A gente fica chateado, a gente fica triste. Servo de Deus não está imune a ficar triste. Entendeu? Jesus, quando estava para morrer, ficou muito chateado, ficou muito triste. Diz a Bíblia que ele suava gotas de sangue. O estado de estresse emocional que ele fez, que ele estava, fez com que isso acontecesse. Então o salmista diz, qual é o remédio? Eu conversei com a minha alma, cheguei na conclusão que eu estou numa situação difícil. Está difícil. Eu vou esperar em Deus. Pois eu ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ou seja, eu vou esperar em Deus. Está difícil o problema. Mas essa vida não é tudo que há. A situação está ruim. Mas eu espero em Deus. Irmão, coloca uma coisa na sua cabeça. Não tem mal que sempre dure e nem bem que nunca se acabe. Já dizia minha mãe. Então, talvez o momento que você está passando agora é um momento que você está com a alma muito abatida. Você está muito chateado e eu não sei o que está acontecendo com você nesse momento. Se você quiser me ligar, falar comigo, tal, ter alguns bons conselhos, pode fazer. 19 989 905 206. Eu, como disse, sou um analista humano. Então, eu não sei o que está acontecendo com você. Mas você pode estar numa dessas situações que você ainda nem se encontrou com a sua alma. Você pode estar numa dessas situações que você está tão distante de Deus que você não consegue fazer uma autorreflexão. Então, quarto e joelho no chão é o primeiro caminho. Quarto e joelho no chão. O salmista prossegue. Ó meu Deus, dentro de mim minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Vê, irmão, que ele conversa com a alma dele e ele chega numa situação assim. A alma dele fala para ele, realmente, velho, não dá para você contar com ninguém, não. Aí ele chega nessa conclusão. Aí ele fala, Senhor, minha alma está abatida, eu não sei o que eu faço, eu não sei a quem eu recorro. Eu já não sei, simplesmente eu não sei. A ordem de despejo chegou, Senhor, eu não sei. Meu filho está internado e eu não sei o que eu vou fazer. O médico acabou de me ligar, vai ter que transferir, vai ter uma cirurgia, é muito caro, eu não sei o que eu vou fazer. A Yara diz, meu filho morreu, nunca mais eu orei, perdi a comunhão. Então, Yara, talvez seja um bom momento para você buscar essa comunhão. Porque, na verdade, o seu filho ele não morreu. Ele simplesmente está em um outro plano, aguardando a ressurreição. Só isso. Embora seja duro e difícil para a gente aceitar, né, essa passagem da perda de entes queridos. É muito difícil mesmo. Mas voltando para a história aqui, e meus sentimentos, viu, querida? Mas voltando aqui para a história. Então ele falava assim, ó meu Deus, dentro de mim minha alma está abatida. Então, veja, ele conversa com a alma dele, e ele fala assim, e agora, o que eu faço? Faz igual a Yara. E agora? A Yara diz que perdeu a comunhão. O salmista fez diferente, Yara. O que o salmista fez? Ele foi conversar com Deus. Vocês entenderam, pessoal? Você entendeu isso, Rose? Você entendeu, Bianinho? Irmã Cecília eu não estou vendo, mas deve ter entendido.
Então, o que acontece? Eu converso com a minha alma, eu chego nas piores conclusões com a minha alma. Do tipo assim, né? Tô lascado. Eu vou falar com quem? Eu vou falar com Deus. É o que ele diz aí, ó. Ó meu Deus, dentro de mim minha alma está abatida. Mas olha a receita de bolo que o salmista ele dá. O Fábio Diego disse que ultimamente faz orações e se sente frustrado. Então, Fábio, pega aqui a receitinha de bolo para te ajudar. Olha aqui no versículo 6. Lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Aqui, irmãos, ele está fazendo referência, eu falei para vocês no começo, da hidrografia, né, da Terra Santa, que começa lá em cima no Hermon, a montanha derretendo gelo e correndo pelo Jordão. Então ele diz, olha, eu estou me lembrando, porque o problema dele, ele diz, eu estou com sede de Deus. E essa sede, ela é comparada ao tempo que eu bebia água fresca, água gelada descendo lá do Monte Hermon. Então ele conversa com a alma dele, depois ele conversa com Deus, e a receitinha de bolo é me lembrar do que Deus já fez na minha vida. Essa é a receitinha do bolo, para a frustração diminuir. É como diz o hino, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas das divinas mãos. Conta todas, todas de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez. As nossas frustrações, elas advêm de nós esquecermos das bênçãos e nos concentrarmos naquilo que está nos abatendo no momento. Então é necessário, é importante, pianinho, dá a volta ali pro outro lado, faz favor, se vira com a letra da alma batida, e a Rose também, que nós vamos terminar com ela, tá? Que é o... Eu sou assim, os irmãos daqui nem prepararam o hino, mas ela sabe qual que é e ele também sabe. Então, baixa o tom aí, vai achando. A Rô diz, o luto é uma luta diária. Eu acompanhei o caso da Rô, perdeu a filha dela há pouco tempo. É impossível levantar todas as manhãs e viver dia por dia. É impossível levantar todas as manhãs e viver dia por dia. É difícil, Rose. É difícil. Mas não é impossível. Veja que é o que o salmista está dizendo aqui, ó. Quando eu começo a me lembrar da terra do Jordão e do Hermon, né? Aquela água fresca descendo, eu começo a me lembrar das coisas boas que eu já tive com Deus, das minhas experiências com Deus. E aí, quando eu começo a me lembrar das minhas experiências com Deus, a Yara diz, é grande o vazio que estou. Eu lamento muito, querida. E se você desejar conversar um pouco mais, depois você pode me ligar. Talvez eu possa lhe dar mais algumas sugestões práticas, né? 19-989-905-206, tá? Então, o que acontece, irmãos? A receitinha do bolo é deixar de se concentrar naquilo que foi de ruim, aquilo que está nos abatendo, que é o caso da Yara, que é o caso da Rô, que é o caso do outro irmão que está frustrado. Essas frustrações, essas dores, esse vazio, eles continuarão enquanto a gente não fizer a inversão. Eu vou dar um exemplo. Se você, por exemplo, pegar um balde com água até a boca, vamos imaginar que essa água é tudo de ruim que vocês estão sentindo. Mas você começar a pegar pedras, pedriscos, que são aquelas pedrinhas bem fininhas, e começar a jogar lá dentro. O que é que vai acontecendo com a água? Essa água ela vai saindo, até que você vai ter os pedriscos tomando conta do balde e apenas úmidos. Ou seja,
a troca de pensamentos. É o que o salmista está falando para a gente aqui. E é o Romanos 12. Reformar a mente. Então, queridos, não importa qual é a dor que vocês estão sentindo. Sigam aí essa receitinha do bolo. Yara, é difícil, mas seu filho está nas melhores mãos, conforme eu disse. Simplesmente, ele está em um plano diferente. Está aguardando a ressurreição. E você vai encontrá-lo. Você vai encontrá-lo no último dia. Fica tranquila. Sabe? Pega essa esperança para si. Paulo disse, se apenas nesta vida estamos esperando em Cristo, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se a nossa esperança é para além dessa vida, vai ser como se você estivesse novamente enchendo esse balde com pedriscos. Vai ficar úmido, a dor vai existir? Vai. Mas você vai se sentir muito melhor. Tá bom? Seja você ou qualquer um outro que está enfrentando essa mesma dificuldade. E mais uma vez segue os nossos sentimentos aqui para vocês. Então, a receitinha do bolo, quando a nossa alma está abatida, é começar a se lembrar de momentos bons, momentos que eu vivi, Eu também tenho um irmão mais velho que morreu. Vivemos bons momentos. Você sabe que já tem mais de 25 anos que ele morreu. E até hoje, de vez em quando eu sonho com ele. Tem uns sonhos tão legais. Às vezes eu tenho uns sonhos tão legais com ele, eu não estou nem pensando nele. E às vezes eu tenho uns sonhos tão legais assim, irmão, que eu acordo assim, dando graças a Deus, de tão bom que foi o sonho. Sabe? Por quê? Se concentrar nos bons momentos que vivemos. E aí eles vão ajudando, né? Joelho no chão, dentro do quarto, falando com o pai de verdade. Pai, tira essa dor de dentro de mim, é o que o salmista está fazendo. Porque se a gente não faz isso, vamos para o próximo. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e os teus vergalhões têm passado sobre mim. Olha só, irmãos. Olha o jeito que o salmista estava sentindo. Ele estava sentindo um lixo. Exatamente como os irmãos aqui estão dizendo nesse sermão. Sentindo vazio, sentindo frustrado, sentindo chateado. O salmista falou assim, ó, um abismo chama outro abismo. Quanto mais frustrado, mais frustração você vai atrair. Quanto mais vazio você vai atrair. Quanto mais tristeza você vai atrair. Então, ele diz, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e os teus vergalhões têm passado sobre mim. É como, irmão, se ele tivesse sido atropelado por um caminhão. Talvez muitos de vocês estão se sentindo assim hoje. Mas é essa palavra para tirar você da situação que você está. Ouça mais de uma vez, medite nela, entre para o seu quarto, ouça e faça a aplicação para você. Não é para o outro, é para você. Pense em você em relação ao que eu estou pregando. Contudo, o Senhor mandará sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Note, exatamente conforme nós temos falado, irmãos. Se você começa a colocar, trocar, substituir esse abismo que chama outro abismo, dê uma ordem de stop loss no abismo da sua vida. Comece a reconsiderar, porque, infelizmente, esses parentes nossos, eles estão descansando. E se nós simplesmente nos entregarmos ao desânimo, nos entregarmos às chateações, a situação nossa ficará pior do que a deles. Porque, pelo menos, eles estão em um plano que eles não têm acesso ao que está aqui debaixo do sol. Mas nós estamos num plano que a gente vai ficando chateado, cada vez mais chateado, com um abismo puxando outro abismo, se a gente não vigiar. Amém?
Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Olha aqui, irmão. Deus mandará a sua misericórdia. Pega isso que eu estou falando para você, como palavra. Deus mandará a sua misericórdia. Direi a Deus, a minha rocha, por que esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todos me dizem, onde está o teu Deus? Por que está abatida a minha alma? Espera, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual a salvação da minha alma, da minha face, é o meu Deus. Queridos irmãos, notem, Paulo disse que a criação foi sujeita à futilidade por causa daquilo que a sujeitou, por causa do pecado. Enquanto nós estivermos presentes nesse mundo, nós vamos ter dificuldades. Casamentos vão acabar. Pessoas vão morrer. Pessoas vão ficar doentes. E nada disso deve tirar a nossa estabilidade. Vai nos trazer tristeza, vai nos trazer chateação. Mas não deve tirar a nossa estabilidade, porque nós temos algo maior. Aqui está a conectividade com Deus. O salmista ele está reclamando aqui que ele está um pouco longe de Deus. Mas ele diz, eu tô com sede, eu estou precisando de Deus de novo. Eu preciso conversar com o sacerdote o mais rápido possível. Eu preciso pegar uma parte da Torá, eu preciso ler. Então, queridos irmãos, façam a mesma coisa. Falar é muito fácil, ancião, eu quero ver é viver. Eu já vivi e vivo, irmãos. E vocês estão ouvindo de quem sabe também o que está falando, como diz Paulo, de alguém que eu penso ter o Espírito Santo de Deus. Então não se surpreendam. Situações difíceis virão na nossa vida. Quando você menos esperar, seu cônjuge pode morrer. Quando você menos esperar, seu casamento pode acabar. Mas e a sua conectividade com Deus? Como é que está? Quão perto de Deus você está? Ou será que essa sede de Deus que você está vai te tornar amargurado? Vai te tornar uma pessoa melancólica? Vai te tornar uma pessoa triste? Luto, ele tem prazo de validade. Porque o que nós temos na vida como seres humanos, daqui para frente é a vida. É como dizia Epiteto, tudo que já passou para trás pertence à morte. Nós temos que olhar agora para frente, como disse Paulo, olhando para frente. Olhando para frente. Fábio Diego falando do casamento dele. Olhando para frente. Sabe? Glorificando a Deus, irmãos. Esses dias eu fiquei muito triste porque teve uma irmã que me ligou e ela disse que a filha dela tinha morrido. E essa irmã, ela já é idosa, ela já tem mais ou menos uns 70 anos de idade. E aí eu perguntei para ela assim, quantos anos tinha sua filha? Ela disse 50. Ai, pastor, mas a dor é muito grande. A dor é muito grande. E eu comecei a raciocinar com ela. E aí eu disse para ela, irmã, a irmã já parou para pensar em 50 anos que a sua filha viveu, como foi bom ter vivido com você? Não, nunca parei. Falei, minha irmã, então começa a se concentrar nos bons momentos, nas risadas que vocês deram. Você vai perceber como a sua vida vai melhorar. Teve um irmão que disse para mim, como disse o Fábio aí, meu casamento acabou. O ciclo
Acabou. Tem horas que vai acabar, irmãos. Tem horas que vai acabar. E agora, pastor, eu não consigo mais pensar em arrumar outra pessoa. Porque talvez não chegou o momento certo. Mas eu vivo triste o tempo inteiro, porque eu gostava dela. Esse negócio de gostar é relativo também, irmão. Falei pra ele, esse negócio de gostar é relativo. Você pode gostar tanto de sorvete de baunilha como uma hora sem enjoo. Então, às vezes tem coisas que tem ciclo na vida. Mas, como é que está a sua conectividade com Deus? Quanto isso te afeta ou te afetou? Tudo isso leva em conta como é que Deus está na sua vida. A Yara disse que o filho dela viveu 32 anos. Pois é, Yara. Pensa nos 32 bons anos que você viveu com ele, querida. Você vai ver como você vai trazer momentos que na tristeza vão jorrar sorrisos da sua mente. Você vai perceber isso. Não se concentre só na tristeza da perda. Se concentre na alegria de tê-lo tido. E se concentre na alegria de que Jesus Cristo disse: chega a hora em que todos aqueles que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz e sairão. A irmã Nancy disse que perdeu 2 irmãos em 7 meses de diferença cada um. Me agarrei com Deus. Então, meus irmãos, a diferença está aí. Até que ponto você tem sede de Deus para enfrentar as dificuldades da sua vida? Deus está dentro do seu quarto. Deus está na sua face prostrada. Deus está no seu joelho no chão, diante das dificuldades. É por isso que eu não critico ninguém diante de dificuldade nenhuma. Porque só o dono da dor é que sabe o quanto dói, como diz o poeta. Então, queridos, pega essa palavra, se agarre com Deus e faz para você essa palavra aqui do versículo 11. Por que você está abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Então, irmão, espera. Eu não sei onde você mora, mas aqui onde eu moro, esperar um ônibus tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Aqui o ônibus é de hora em hora marcada. Você tem que ter uma paciência, irmão, uma paciência de Jó. Então aí você aprende a esperar. Espera em Deus. Quando você fica esperando, o que vai acontecendo? Você não fica pensando num monte de coisa, no caso, quando você está esperando o ônibus? Da mesma maneira, esperar em Deus significa joelho no chão e oração. Isso é esperar em Deus. Ancião, mas já falei um monte de vezes. O salmista falou, também já falei um monte de vezes, mas eu vou continuar esperando. Eu vou continuar esperando em Deus. Esse é o Deus da minha salvação. Deus abençoe vocês.